e achamos que devemos começar por aqui. É que foi com muita tristeza e pesar que todos nós assistimos no passado fim de semana à tragédia dos incêndios, que também foi vivida por muitos nossos colegas, aliás, alguns deles só ontem é que recomeçou a sua atividade letiva normal, por associados nossos e dirigentes das regiões, principalmente do centro e do norte do país. Manifestámos solidariedade com as populações atingidas, manifestámos pesar pelas mortes que não param de aumentar, como ainda hoje verificamos, observámos o luto que foi e bem decretado e, por essa razão, anulámos, adiando, toda a atividade reivindicativa que tínhamos prevista para a semana em curso, incluindo até ao próximo sábado. E, portanto, eram ações de rua que nós já tínhamos anunciado, mas entendemos que deveríamos suspender e assim o fizemos. Passaram os dias de luto e, como deve acontecer, sempre que há um luto, todos nós com certeza já passámos por essa situação, a vida terá de continuar. Os erros que estiveram na origem da tragédia têm necessariamente de ser corrigidos, esperamos que sim, mas a vida, de que a luta é parte integrante e muito importante, a vida e a luta são para prosseguir. Nestes dias, a política mais geral foi marcada pela apresentação do Orçamento do Estado para 2018. E no plano negocial, o que tivemos? Confirmou-se no passado dia 12 de outubro, em reunião realizada no Ministério das Finanças, a intenção do Governo de apagar cerca de 10 anos de serviço cumprido pelos professores para efeitos de reposicionamento na carreira após o descongelamento. Isto significa que mais de metade dos professores não terá qualquer acréscimo remuneratório em 2018, decorrente desse descongelamento, mas também aqueles que o tiverem não irão além, tendo em conta os mecanismos de descongelamento que estão a ser anunciados, não irão além de um valor que andará entre os 5% e os 10% no máximo daquele que é o valor que lhes é devido. Obviamente que ninguém esperava que fosse reposicionados os professores já no escalão a que tinham direito, tendo em conta o seu tempo de serviço e, portanto, 4 escalões acima daquele em que se encontram. Não é que isso não fosse justo, mas, obviamente, tem um peso orçamental que seria insuportável. Agora, não prever num faziamento futuro a recuperação deste tempo de serviço, isso é inaceitável, porque as pessoas cumpriram, como eu há pouco dizia, e nos outros setores, em outras carreiras, ele vai ser todo recuperado. Confirmou-se também, nestes dias que passaram, a recusa do Ministério da Educação de encontrar uma plataforma de consenso no sentido de, em relação aos horários de trabalho, toda a atividade desenvolvida diretamente com alunos por parte dos professores não continuar sem ser inscrita na componente letiva. Ou seja, embora a atividade letiva está inscrita na componente não letiva dos professores. A ausência de resposta a esta questão levou a FENPROF, no passado dia 12, a entregar um pré-aviso de greve que se iniciará em 6 de novembro e se prolongará para já até o final do primeiro período, a toda a atividade que é desenvolvida diretamente pelos professores com os alunos que esteja inscrita na componente não letiva. Aliás, também dizer que esta greve se alargará, porque também não é legal, à atividade que é imposta aos professores e que, no entanto, deveria ser a responsabilidade de outros trabalhadores, nomeadamente assistentes operacionais. Estou-me a lembrar, por exemplo, tomar conta dos alunos nas filas das cantinas e que neste momento é a atividade que está a ser atribuída também aos professores. Não houve nestes dias qualquer abertura, por mínima que fosse, para encontrar resposta adequada para problemas que este ano foram criados nos concursos e com a colocação dos professores. Um exemplo, ainda ontem, dia 19, em relação aos 713 nomes de professores que identificámos e que deveriam ter dado origem à abertura de vaga para vinculação e que pedimos ao Ministério que justificasse um a um o motivo porque não deram origem a outras tantas vagas para vinculação extraordinária, recebemos do Ministério da Educação um ofício em que se limita, num pequeno parágrafo, a informar que as vagas abertas foram as corretas e sem qualquer outro tipo de justificação que confirmasse aquilo que é afirmado. Ou seja, aquilo que se pedia era que, identificando nós nomes que foram colocados o ano inteiro em horários anuais e que tinham os mais de 12 anos de serviço e, portanto, deveriam ter dado origem à abertura de vaga, não necessariamente para aquele docente, mas teriam que ter dado origem, 713 nomes, pedimos que um aluno nos dissesse qual foi o motivo porque não deram origem e o Ministério da Educação não deu essa resposta
e, portanto, limitou-se a dizer que tudo o que fizeram bem e a abertura de vagas correspondeu ao que tinham que abrir. Evidentemente que as coisas não vão ficar por aqui, porque nós exigimos uma resposta concreta, caso a caso. Vamos agora fazer um levantamento dos 713 casos, escola a escola, e se o Ministério não resolver, recorreremos a outras entidades, nomeadamente ao Ministério Público, se assim se for necessário e se assim se justificar. Em relação ao desgaste que atinge os profissionais docentes e ao reconhecidíssimo e, mais uma vez, confirmadíssimo envelhecimento da profissão docente, recordo as recentes estatísticas da Direção-Geral de Estatísticas da Educação, que vêm confirmar que dos mais de 104 mil professores de carreira há 383, portanto, menos de 400 até aos 30 anos, o resto é tudo acima disso. O Ministério da Educação continua completamente fechado a qualquer diálogo sobre a aprovação de um regime específico de aposentação. O Ministro não admite sequer constituir um grupo de trabalho para analisar a situação e encontrar respostas para um problema que tem consequências graves para a profissão, para as escolas e para os alunos. Respostas que, na nossa opinião, passam necessariamente pelo regime específico de aposentação, mas poderão passar por outro tipo de medidas, mas nem para a aposentação, nem para qualquer outra medida há abertura negocial. No ensino superior e na ciência é a precariedade a marcar presença. E apesar de algumas medidas tomadas, no âmbito do período transitório e dos investigadores, leitores, professores convidados, investigadores, bolseiros, veem tardar as medidas ou a aplicação das mesmas, de uma forma correta, de maneira a dar resposta a situações de desemprego, subemprego e abuso ao recurso à contratação a termo que se vão arrastando. No ensino particular e cooperativo é o desespero dos professores por horários de trabalho que lhes são impostos e que são impraticáveis, impostos pelas direções, muitas vezes até ilegais, mas tendo sempre como referência um contrato coletivo de trabalho que os professores repudiam, mas que lhes é imposto pela entidade patronal, muitas vezes sob ameaça. Para além do horário, também outras condições de trabalho, direitos laborais, salários e carreiras são postos em causa por este contrato coletivo de trabalho. Reuniões, há algumas, embora poucas, mas há algumas previstas, das quais se espera que possam sair respostas, mas que, contudo, o histórico que temos destes últimos tempos não permite que se criem expectativas elevadas, pois os problemas não têm vindo a ser resolvidos, mas sim arrastados e agravados. E porquê? Porque o diálogo, quando surge, é, por norma, inconsequente. As reuniões previstas são, então, hoje mesmo, mais uma reunião da Comissão específica no âmbito do PREVPAP, portanto, aquele programa de combate aos vínculos precários, no Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, em que serão analisados mais 55 requerimentos. Dizer-vos que até agora foram analisados muito poucos requerimentos, poucas centenas, 55, na última reunião cerca de 70, noutra reunião uns 14, e esta Comissão tem mais de 5.300 requerimentos para analisar. Ainda assim, preocupa-nos também o facto de a posição dos dirigentes das instituições de ensino superior, universidades e politécnicos, parecer ir no sentido de obstaculizar a resolução dos problemas de precariedade, porque, tanto quanto temos ouvido, não estarão disponíveis, e essa é uma questão que nos preocupa muito, disponíveis para aceitar as decisões, ou muitas das decisões destas comissões. Dia 24, terça-feira, pelas 9h30, teremos uma reunião com o próprio Ministro, onde, obviamente, este e outros assuntos serão ali colocados. Dia 3, sexta-feira, pelas 15 horas, teremos reunião com a Sra. Secretária de Estado Adjunta da Educação para discutir questões do ensino particular e cooperativo e, em relação ao particular e cooperativo, também no dia 14 teremos, eventualmente, uma última, gostaríamos que assim não fosse, mas veremos, reunião com a Associação Patronal dos Colégios, portanto, e não só, e do ensino particular e cooperativo em geral, a CNEF, Confederação Nacional de Educação e Formação, para procurarmos que seja aprovado, negociado e aprovado um contrato coletivo de trabalho decente e que respeite os direitos socioprofissionais dos professores deste setor, deste ramo de ensino, o particular e cooperativo. E são estas apenas as reuniões que estão marcadas. A reunião mais importante de todas, que seria, caso se realizasse, claro, é que deveria ter lugar com o Ministro da Educação, e que a FENPROF, aliás, solicitou, no passado dia 12, para a negociação do processo de descongelamento das carreiras. Mas Brandão Rodrigues recusou essa reunião.
E recusou-a, apesar de, no dia 12, no Ministério das Finanças, as normas de descongelamento da carreira docente não terem sido negociadas por, alegadamente, foi pelo menos essa a razão que nos deram, tal negociação passar para o Ministério da Educação, comprometendo-se o Ministério das Finanças a estar presente nessa reunião e, portanto, nessa reunião também poderem ser discutidos outros aspectos, para além de eventual ou não recuperação do tempo de serviço, mas outros aspectos que são relativos ao descongelamento das carreiras. Ainda no dia 12 pedimos essa reunião, como tornámos público ao Sr. Ministro. No dia 13 o Sr. Ministro recusou-a, provavelmente, e não vemos outra razão, por não querer dar a cara por aquilo que o Governo pretende fazer aos professores. É algo extraordinário, que é o Ministério das Finanças diz: nós não percebemos muito disso, vamos passar para a Educação. A Educação diz: nós não temos nada a ver com isso. E, portanto, alguém tem que ter. Já nos dirigimos ao Sr. Primeiro-Ministro, até por causa disto, né? Para saber com quem é que podemos negociar. Até agora não temos resposta. Do Sr. Primeiro-Ministro percebemos perfeitamente, enfim, os dias não têm sido fáceis, mas da parte do Sr. Ministro da Educação ou das Finanças, aqui é-nos indiferente, preferíamos o Ministério da Educação, porque, enfim, é o nosso espaço principal de negociação, mas é-nos indiferente, o que queremos é que haja negociação. E, portanto, o que é que o Governo quer fazer aos professores e que nem a Educação nem as Finanças querem assumir? Apagar-lhes pelo menos 10 anos de vida profissional, de serviço devidamente cumprido, e dessa forma fazer cair sobre si uma pesadíssima penalização, para além de os discriminar em relação às restantes carreiras, onde os anos são convertidos em pontos e contabilizados na totalidade. Eu quero dizer-vos que, do trabalho que andamos a desenvolver nas escolas, reuniões, trabalho nos intervalos, nas salas de professores, com os colegas ficam até surpreendidos, ou seja, nem sequer estavam a acompanhar isto, e para eles é até uma surpresa, porque para os nossos colegas, era um dado adquirido de que em janeiro havia descongelamento e, portanto, eles sabiam o que é que estavam a perder e onde é que iriam ser colocados. Claro que admitem, obviamente, todos temos que admitir um faseamento na recuperação do tempo de serviço. Agora, aquilo que é dito, em que, de facto, o tempo de serviço é para jogar fora e que mais de metade dos professores vai ficar absolutamente a zeros, que, inclusivamente, alguns professores vão ser vítimas de um aumento agora imposto, se a leitura que se está a fazer do artigo 36 do Orçamento for correta, de mais anos de serviço ainda de permanência nos escalões, por exemplo, escalões de 4 anos que passarão a ter mais 2, o que significa prolongar pelo menos por mais 2 anos os congelamentos. Isto é absolutamente inaceitável. E isto queremos esclarecer, queremos discutir, queremos negociar com o Ministério, com o Governo, com quem tem competência para tal. É neste quadro que a FENPROF anuncia hoje, como ações de maior dimensão a concretizar neste primeiro período, desde logo que professores, educadores e investigadores, no próximo dia 27 de outubro, portanto dentro de uma semana, com objetivos próprios e exigências adaptadas à sua realidade, irão convergir com toda a administração pública na greve nacional que se realizará nesse dia. Temos consciência de que as questões gerais que levaram a essa marcação de greve são aquelas que também estão, enfim, relacionadas com os professores, a questão do descongelamento, questões de apresentações, questões que têm a ver com a estabilidade das pessoas. Claro, depois temos uma realidade própria, aliás, como já vimos até medidas discriminatórias relativamente ao descongelamento. Estamos, obviamente, com toda a administração pública nessa greve, mas evidentemente que temos objetivos que são os nossos objetivos específicos e que estão devidamente assinalados no pré-aviso e também no cartaz que distribuímos em praticamente todo o país. A partir de 6 de novembro, aliás já o tínhamos dito, e numa primeira fase até final do primeiro período letivo, os educadores de infância e professores dos ensinos básico e secundário farão greve a toda a atividade direta com alunos que esteja inscrita na sua componente não letiva e também a atividades que não deverão ser da sua responsabilidade, mas, como eu há pouco disse, de trabalhadores não docentes. Eu lembro que o horário de trabalho dos professores e educadores, tal como para toda a administração pública, é de 35 horas semanais. O facto de os professores terem, neste momento, os seus horários absolutamente subvertidos com a atividade letiva inscrita na componente não letiva, o horário médio semanal dos professores e educadores ultrapassa as 46 horas por semana, como já é público na sequência de um levantamento que foi feito junto de mais de 5.000 horários de professores. Em 10 de novembro, será entregue um abaixo-assinado, que já corre nas escolas, ao Sr. Ministro da Educação, e no qual os professores reafirmarão as suas exigências. Obviamente que neste momento, inevitavelmente, à cabeça, teremos que ter as carreiras,
as questões dos horários de trabalho, mas também as questões da aposentação, dos concursos, da municipalização, que o Orçamento do Estado prevê uma verba de 255 milhões para esse processo avançar, e, portanto, isto é outra matéria que também nos parece que, se não estamos atentos, avançará sem que haja discussão, seja com quem for. Dia 15 de novembro será um Dia Nacional de Luta dos Professores, pois é o dia em que o Ministro da Educação estará na Assembleia da República para debater. Inicialmente até tínhamos escrito defender, mas aquele orçamento é quase indefensável, não é? A proposta de orçamento para a educação para 2018. E eu disse isso não foi apenas por dizer, é que na verdade não se compreende como é que um orçamento que baixa as verbas relativamente ao que se prevê gastar este ano, portanto, este ano prevê-se gastar X, mas o orçamento reduz em relação ao que vai orçamentar para o ano, e o Sr. Ministro até para dizer que há um aumento nas verbas orçamentadas tem que comparar o que orçamenta este ano com o que orçamentou o ano passado, o que aliás é curioso, porque acho que até só ele e outro Ministério fazem isso. Por exemplo, no ensino superior a comparação é feita, como tem que ser, não é? Entre o que se orçamenta e o que se prevê gastar. Ali não. Para dar um aumentozinho, vai-se comparar orçamentados. E, portanto, porquê é que é estranho essa redução, do orçamentado relativamente ao que se prevê gastar? É porque não conseguimos perceber, mas se calhar, enfim, os economistas do Ministério da Educação explicaram bem isso, como é que se consegue gastar menos do que se vai gastar em 2017 e ainda assim vincular 3.500 professores, ainda assim descongelar carreiras, ainda assim vincular as pessoas do ensino artístico especializado, ainda assim criar o grupo de recrutamento de língua gestual portuguesa e, portanto, integrar na carreira esses professores, e ainda assim tomar um conjunto de outras medidas. Bom, se isto de facto é uma solução milagrosa encontrar agora, fazer mais e reduzir dinheiro, todos ficamos à espera da receita porque dava jeito a cada um de nós, não? Bom, dia 18 de novembro, neste dia também, já agora, a ação concreta não sabemos, vai depender muito de como as coisas evoluírem, se há negociação, como é que se clarificam estas questões das carreiras, que compromissos vão ser ou não vão ser assumidos com os professores, mas neste dia 15 uma coisa será certa, entregaremos uma petição na Assembleia da República novamente em torno destas questões que estão em cima da mesa, e relativamente ao que faremos mais nada, apenas a entrega da petição, se uma concentração, se uma greve de professores, isso é uma questão que vamos discutir, não temos sequer, não sabemos, portanto ainda temos que deixar que as coisas corram para tentar perceber o que é que vai ser o ponto de situação nesse momento e depois anunciaremos outras ações concretas se elas forem de facto aprovadas. No dia 18 de novembro está marcada uma manifestação nacional que a CGTP convocou, o lema é a valorização do trabalho dos trabalhadores, parece-nos a nós que com um lema destes faz todo o sentido os professores também estarem presentes e, portanto, estaremos presentes. Relativamente ao ensino superior, temos uma concentração de leitores no dia 26 de outubro, portanto, quinta-feira que vem, pelas 11 horas, junto ao Ministério do Ensino Superior. Evidentemente que se na reunião do dia 24 esta questão tiver dos leitores que têm precariedade absoluta, quer dizer, que é a aprovação, desde abril que temos um projeto para a integração dos leitores nos quadros, porque eles não podem ficar nos quadros e estão a ser despedidos, já foram despedidos das universidades. O que acontece é que desde abril, e estamos em outubro, não há negociação, porque alegadamente, e esta é a justificação que tem-nos sido dada pelo Ministério do Ensino Superior, é que o Ministério das Finanças ainda não nomeou a pessoa que integra a Comissão Negociadora. Quer dizer, convenhamos que já passaram meses demais para indicar o nome de uma pessoa. Se no dia 24 as coisas evoluírem, naturalmente que depois analisaremos e avaliaremos a manutenção ou não desta concentração. Se ficar tudo na mesma, ela realizar-se. Relativamente aos docentes do ensino particular e cooperativo, o que é que temos? No dia 25, portanto, quarta-feira, aliás, estas duas ações são o adiamento de uma semana, precisamente, porque estavam previstas para esta semana. Dia 25 de outubro, pelas 12h30, uma ação frente ao Colégio dos Carvalhos, em Gaia, onde será lançada uma petição e também distribuído um texto à população em que se reclamam melhores condições de trabalho para os docentes e isso passa, naturalmente, e é isso que também reclamamos, um contrato coletivo de trabalho digno e valorizador. Nós queremos que os pais dos alunos que frequentam colégios e outras instituições particulares em Portugal e cooperativas saibam as condições a que os professores que lá trabalham estão submetidos. E este texto, para distribuir à população, vai nesse sentido, dizer o que é que se passa, porque, obviamente, a FENPROF não é apenas uma organização de professores do ensino público, é de todos e, portanto, muitos colegas nossos do ensino particular e cooperativo
nossos associados e que resistem à aplicação daquele contrato coletivo de trabalho estão a ser muito pressionados, por vezes quase sob ameaça, e, portanto, há que fazer alguma coisa, e vamos fazer esta denúncia no dia 25 em Gaia, e depois, no dia 28 de outubro, portanto, sábado, amanhã uma semana, teremos uma concentração de docentes do ensino particular e cooperativo junto à sede da Confederação Patronal, e daí iremos deslocar para o Ministério da Educação. É um sábado, mas é a forma que os colegas têm de estar presentes. Tem o simbolismo de, eu não sei há quantos anos, mas se calhar quase desde a democracia existe em Portugal, depois de 74 não aconteceram grandes ações de protesto no ensino particular e cooperativo, e portanto queremos aqui unir, através desta concentração e desta deslocação, as duas entidades que nós achamos que são responsáveis por resolver este problema do contrato coletivo de trabalho. E ainda em relação ao ensino particular, dizer que, a não haver resposta positiva, obviamente, da Associação Patronal, e isso terá de se traduzir, essa resposta, na abertura de um processo negocial para um novo contrato coletivo que dignifique, que valorize e que melhore as condições de trabalho destes docentes, do ensino particular e cooperativo, vamos iniciar desde já um debate com os professores no sentido de se poder realizar uma greve nacional de professores e educadores do ensino particular e cooperativo. É uma discussão que vamos lançar. Se os colegas estiverem disponíveis, nós estamos também, porque achamos que a situação, neste momento, o poderá justificar. E termino dizendo que o tempo é de luta, porque, como a FENPROF afirma na campanha que promoveu e que promove e que está em curso, uma campanha de valorização da educação e dos seus profissionais, 2017-2018 terá de ser tempo de resolver problemas. Gostaríamos, e privilegiamos, aliás, a via do diálogo e da negociação como a via prioritária para resolver os problemas. Infelizmente, ao que parece, ela não está a ser propriamente, não está a ter o êxito que deveria ter, e quando assim é, não nos resta alternativa que não seja ir ao esclarecimento, ir ao debate, ir à mobilização e ir à luta, porque ela é justa, e aquilo que nos move e que neste momento indigna muito os professores, nomeadamente a discriminação de que estão a ser alvo no descongelamento das carreiras, faz com que essa indignação tenha de se transformar, deva transformar-se em ações concretas, em luta, que pressione o Governo e que possa ajudar na negociação a encontrarmos soluções. Portanto, continuamos a aguardar uma reunião do Sr. Ministro da Educação, porque ele tem a obrigação de a marcar perante esta situação, o Sr. Ministro da Educação, quer dizer, depois de a questão dos horários dar origem à marcação de uma greve. Esta questão das carreiras dar origem a mais algumas ações. O Ministério da Educação não pode desaparecer e, convenhamos, tem andado desaparecido. E é tudo. Há alguma questão agora mais que queiram colocar, algum esclarecimento, estejam à vontade.